vamos lá. Pegando aí a apostila, que é pedido para vocês fazerem o exercício 35, 36 e 37, lembrando que tem que enviar isso lá para a plataforma, porque através das atividades que a gente vai ter, no caso eu vou ter um parâmetro na nossa nota do bimestre. Então, por enquanto a gente ainda não conversou a questão de provas e tudo mais, né? Então, por enquanto, o que está valendo são essas atividades. E o peso delas vai ser correspondente à quantidade de atividade que a gente fizer. Ou seja, se eu passei ali 10 atividades, cada atividade vale 10 pontos. Entendeu? Então, são 3 questõezinhas aí bem tranquilinhas. Tipo, não vou ficar pegando no pé, não. Mas a ideia é que pelo menos vocês façam. Para a gente ter aí, eu consiga dar aí para vocês uma possível nota. A princípio a gente já tem aí 3 atividades. Né? Uma atividade que era para ser entregue no dia 28, que só uma pessoa entregou. Uma atividade que vai vencer amanhã. Olha lá, ó, tem uma atividade física que eu passei há 15 dias passados, que é exatamente o exercício 26, 28 e 30 da apostila. Isso é para ser entregue amanhã. Amanhã o sistema fecha e eu não aceito mais. E tem para o dia 12, que é sem ser semana que vem, que é o 35, 36 e 37. Então, se organizem para não deixar essas atividades passarem, afinal elas valem ponto. E vão valer bastante ponto. Então vamos lá. Vamos fazer, como eu havia falado, a questão 37 da apostila. E o que diz aí a questão 37? O automóvel que anda com velocidade escalar de 72 km por hora é freado de tal forma que 6 segundos após o início da freada, sua velocidade escalar é de 8 metros por segundo. O tempo gasto para o móvel até parar e a distância percorrida será. Então vamos lá. O primeiro passo que a gente tem que fazer é anotar os dados. Então ele fala, o móvel que anda com uma velocidade escalar, então ele está começando o movimento com uma velocidade de 72 km por hora. Aí o que acontece? É freado de tal forma que 6 segundos após a freada, então passou-se um tempo de 6 segundos, a gente vai ter que a velocidade final dele vai ser de 8 metros por segundo. Então ele quer saber o tempo gasto até parar, então o tempo até parar, e ele quer saber também a distância percorrida. Então, primeiro passo, a gente precisa identificar que tipo de movimento que ele está fazendo. Nesse caso, ele está fazendo um movimento uniformemente variado. Ou seja, a velocidade dele está se alterando. Então, nesse processo que a velocidade dele se altera, nós temos o seguinte, que eu vou ter que minha velocidade era 72, passou para 8, ou seja, ela mudou. Então, eu tenho um movimento uniformemente variado. No movimento uniformemente variado, eu tenho 3 tipos de equações. Então, eu tenho a equação do sorvete, eu tenho a equação da velocidade e eu tenho a equação de Torricelli. Então, primeiro passo, vamos anotar o que a gente quer e o que a gente tem, para saber exatamente qual equação utilizar. Então, vamos lá. O que eu tenho? Eu tenho a velocidade inicial e final e eu tenho tempo. Então, vamos lá. A velocidade inicial e final são exatamente esses caras aqui, ó. Esse inicial e final. E o tempo é o que eu tenho. Então, quem ele está pedindo? Ele está pedindo o tempo até parar. O que seria esse tempo até parar? Ele sai de uma velocidade de 72 e vai para uma velocidade de 8. Então,
O tempo até ele parar é quando a velocidade final dele é zero. Esse é o tempo até quando ele para. E qual é a distância percorrida? Então, embora a gente tenha esse tempo de 6 segundos, esse tempo de 6 segundos é o que leva ele de 72 a 8. Mas não é o tempo que faz ele parar, né? Que no final a velocidade tem que ser zero. Então, repara, eu teria que achar outro desse tempo aqui e quem eu quero a distância percorrida. Né? Ou seja, ele pede a distância percorrida também até parar. Então não é essa distância que eu tenho aqui. Por quê? Porque essa distância que eu tenho aqui seria a distância para ele sair dessa velocidade para essa. Não para sair dessa para essa. Tudo bem? Então, repara, primeiro passo de qualquer exercício, descobrir que é um movimento uniformemente variado, tem um cara que se repete nas três equações, que é por ele que eu vou começar. Que é quem? A aceleração. Ó. Então, por eu ter a aceleração nas três equações, o primeiro passo que eu preciso encontrar é ela. Por quê? A mesma aceleração que ele teve para sair de 72 para 8 é a mesma que ele vai ter para sair de 72 para 0. Então, vamos lá. Identifiquei a equação que eu vou utilizar, ou seja, qual das equações eu vou utilizar? Vou utilizar a equação que eu tenho todos os valores menos a aceleração. Então, a equação que tem todos esses valores menos a aceleração é a segunda equação. Ok. Após eu ter identificado, agora eu vou olhar a unidade de medida. Ó, meu tempo está em segundo, minha velocidade está em metro por segundo. Mas essa velocidade está em quilômetro por hora. Se ele está em quilômetro por hora, eu tenho que converter esse cara para metros por segundo. E como que eu faço? Eu divido por 3,6. Então esse cara aqui vai dar 20. Então, na verdade, ele vai sair de 20 metros por segundo para 8 metros por segundo. Beleza, agora que eu já tenho o meu valor, eu já posso calcular qual seria essa aceleração. Então vamos lá, substituindo os valores. Velocidade final 8 é igual a velocidade inicial 20, mais a aceleração vezes o tempo que é 6. Passo para o outro lado, 8 menos 20 é igual a 6A. 8 menos 20, isso aqui vai dar menos 12, é igual a 6, a aceleração é igual a menos 12 sobre 6, 2. Menos 2 no caso. Então, menos 2 metros por segundo ao quadrado é a minha aceleração. Ela é negativa porque simplesmente ela vai estar diminuindo a velocidade. Então, agora que eu achei a minha aceleração, agora eu posso achar o tempo até ele parar. Então, até parar, eu vou utilizar qual equação? Posso utilizar a mesma, porque eu vou saber minha velocidade inicial, afinal é zero porque parou, a aceleração continua sendo esse cara, e eu acho meu tempo. Então, até parar, eu vou ter o quê? Que minha velocidade final é zero. Então, utilizando a mesma equação, eu vou ter ali V é igual a V0 mais AT. Minha velocidade final é zero, inicial é o 20, minha aceleração é menos 2t. Então passo para o outro lado, 2t é igual a 20, t é igual a 20 sobre 2, que é igual a 10. Então significa o quê? Ele vai levar 6 segundos para sair de 20 a 8. Mas para ele frear totalmente, ele vai levar 10 segundos, para ele sair de 20 a 0. Então essa aqui seria a minha resposta. E agora ele pede qual a distância. Então agora que eu já tenho a distância, eu já tenho esse t. Já tenho esse t. Já tenho o a. Então posso calcular minha distância tanto pela primeira equação aqui, quer dizer, pela primeira, quanto pela terceira equação. Então, vamos lá. Acho que não dá aqui não, mas... não deve dar não. Vou escrever na outra folha. Mas então, vamos escolher. Vamos fazer, por exemplo, pela primeira equação. Já que não vai fazer muita diferença.
Então vai ficar. Ó, utilizando então a distância, eu vou ter ali S é igual a S0, V0t, AT ao quadrado sobre 2. Então vamos lá, quem eu tenho? Minha velocidade inicial é 20, meu tempo é 10, minha aceleração é menos 2. Então minha velocidade inicial é 20, meu tempo é 10 e minha aceleração menos 2. Então vai ficar S igual, S0 é a posição de onde ele começa o movimento, que a gente considera como zero. Se ele não fala nada, é zero. Então aqui vai ficar zero, velocidade inicial 20, o tempo é 10, a aceleração menos 2 vezes 10 ao quadrado, sobre 2. Então S vai ser igual, 10 vezes 20 vai dar 200, 10 ao quadrado vai dar 100, 2 vezes 100, 200, 200 dividido por 2, 100. Então, na verdade, ele vai andar 100 metros. Isso até parar. Conseguindo entender a questão? Dúvidas? Conseguiram? Tranquilo? Show. Então, vamos lá, vamos para o próximo. Alguma dúvida sobre essa parte da matéria? Da parte de aceleração? Tranquilo, não? Tranquilo, Miguel? Então, vamos lá. Vamos seguir então a matéria que a gente estava vendo. Basicamente, a próxima coisa que a gente vai começar a ver é a parte de gráfico, né? Que essas são exatamente as próximas questões aí que a gente tem no 38, no 39, 40 e por aí vai. Então, o que acontece? Vamos analisar como funciona os tipos de movimento. Então, para o movimento uniforme, o que a gente tem? No movimento uniforme, basicamente, eu vou ter o seguinte caso. Eu vou ter que a única equação que rege o movimento é a equação do sorvete. S igual a S0 mais V0t só. Então, se a gente for reparar, essa equação se assemelha muito à equação de primeiro grau. Ou seja, né, se a gente for pensar ali na equação de primeiro grau, ela vai ter ali, ó, y é igual a b mais ax, né? Ax mais b. Mas se a gente for olhar ali, ó, eu tenho a minha equação, que é o S, o S0 é o termo que está sozinho, a velocidade representa ali a aceleração e o x seria o tempo. Então significa o quê? Em um gráfico aonde o meu y representa o s e aonde o meu x representa o t, né, só olhar ali mais ou menos a posição onde eu vou ter, essa equação ela teria que, cara, se a gente for pensar,
equação de primeiro grau, ela se assemelha muito ao quê? Uma reta. Então, se eu fizer um gráfico onde eu tenho exatamente esse tipo de configuração, ou seja, se eu fizer esse tipo de configuração, onde eu tenho lá a minha distância e o meu tempo, esse cara ele vai literalmente se parecer com uma reta, porque ele é uma função de primeiro grau. Então, ou você tem uma velocidade progressiva, né? Lembra, para que serve esse A aqui? Ó? O A na equação, ele é quem? O nosso coeficiente angular. Certo? Né? Já estudaram a equação de primeiro grau, certo? A equação de primeiro grau, esse A aqui é o cara que vai dar a inclinação da reta. Se o A for maior do que zero, significa que o gráfico ele é positivo. Em outras palavras, quem é o A? É o nosso V. Então, se a minha velocidade é maior do que zero, significa o quê? Conforme passa o tempo, eu estou aumentando essa distância, ou seja, eu estou andando para frente. Já se eu tenho uma velocidade menor do que zero, significa que a minha distância ela está diminuindo. Dúvidas até aí? Tranquilo? Dúvida, gente? Ok. Então, o gráfico ele vai ter mais ou menos esse comportamento. Então, a gente consegue analisar o movimento através desse parâmetro. O que acontece? Se eu tivesse, por exemplo, quando a gente analisa o tempo, a gente não só analisa a distância, né? A gente descobriu que tem a velocidade e descobrimos também que tem a aceleração. Então, para um gráfico de movimento uniforme, se eu fosse fazer um gráfico, por exemplo, de distância por tempo, desculpa, de velocidade por tempo, eu vou ter o quê? Ó? Digamos que agora a minha velocidade ela seja o meu eixo y, e o meu tempo seja o meu eixo x. Qual é a principal definição de movimento uniforme? É uma velocidade constante. Logo, se é uma velocidade constante, eu vou ter que a minha velocidade ela não vai mudar. Então, o gráfico seria exatamente isso aqui. Ó. Ou seja, a velocidade dele, independente do tempo que ele tivesse, seria uma linha reta. Conseguiram entender? No movimento uniforme, a principal definição é que a velocidade ela não muda. Entenderam? Foi? Conseguiram? E com relação agora à aceleração, o que vocês acham que seria o gráfico da aceleração? Como seria o gráfico de uma aceleração para o movimento uniforme? Aí, gente. No movimento uniforme, a gente tem o quê? Que a velocidade ela é constante. CTE aí de constante. Logo, quem é a aceleração? A aceleração não é a variação da velocidade? Se a velocidade não varia, ela vale zero. Então, se eu fosse tentar construir um gráfico de aceleração por tempo, eu teria exatamente que esse cara seria zero, ou seja, o gráfico ele iria passar aqui, porque a aceleração do movimento uniforme é zero. Então, o que acontece? A gente tem
gráficos totalmente diferentes dependendo do comportamento e do que eu estiver analisando. Dúvida, gente? Então vamos lá, agora vamos para o movimento uniformemente variado. Então, no movimento uniformemente variado, a gente vai ter o quê? Que são 3 gráficos. Quer dizer, são 3 equações. Essa. Então, se eu quero fazer um gráfico, se você quer, eu quero fazer um gráfico de distância por tempo, o que vai acontecer? A equação que eu vou ter que utilizar vai ser a equação que tenha tanto a relação de distância quanto a relação de tempo. Então, para um gráfico de distância por tempo, o indicado seria o quê? Essa primeira equação, porque ela tem a distância e ela tem o tempo. Então, analisando, eu vou ter o seguinte. Bom, então, para um gráfico de distância por tempo, a gente vai ter a equação S igual a S0, V0t mais AT ao quadrado sobre 2. E acontece o quê? Pensando nessa equação, a gente tem o quê? Que essa equação se assemelha muito a uma equação de segundo grau. Ou seja, eu vou ter ali como sendo y c mais bx mais ax ao quadrado sobre 2. Ax ao quadrado. Ou seja, o termo que está sozinho seria o nosso S0. O termo que acompanha o x, que é o nosso t, seria o b. E o termo que acompanha o t seria o nosso a sobre 2. Então, por esse cara ter uma equação de segundo grau, o gráfico referente a ela, né, vai ficar como se fosse o quê? Uma parábola. Então, o que acontece? Esse tipo de equação não é uma equação muito utilizada. Então, ó, se eu tenho uma aceleração maior do que zero, né? Se meu A é maior do que zero, ele vai ter essa concavidade para cima. Se o meu A ele é menor do que zero, a gente vai ter que esse A é para baixo. Ou seja, A maior do que zero significa que ele vai estar acelerando. Então, o exercício ele pode sair de um ponto onde a velocidade é positiva e só ir acelerando. Ou ele pode, por exemplo, nesse caso aqui, ó, imagina, você está com um carro com uma velocidade e você está freando. Então ele começa a frear, 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 enquanto isso ele está andando para frente, né? E ele está subindo. Aí ele chega um momento que ele vai parar e digamos que ele começa a dar ré. Então o tempo está percorrendo, mas agora ele está andando de ré. É uma opção também, né? Então, esse aqui seria o gráfico da equação de segundo grau. Só que não é um gráfico muito utilizado. Por quê? Quando a gente vai fazer equação de segundo grau, aqui a gente consegue obter, por exemplo, a distância, você consegue obter também a aceleração, você consegue obter velocidade, né? Ou seja, só analisando ali os valores.
qualquer coisa, então deixa eu ver aqui. Pronto. Então, o que acontece? Se o gráfico da equação de segundo grau, basicamente, a gente tem que resolver por Bhaskara. E Bhaskara não é um negocinho muito lá legal da gente resolver. Então, o que, que a gente costuma utilizar? A gente costuma utilizar o gráfico da velocidade. Por quê? Então, se a gente for analisar agora o gráfico para a velocidade, se a gente for pensar qual a equação das três que tem tanto velocidade e o tempo, é a segunda equação. Né? Ela tem velocidade e o tempo. Então, esse cara, ele vai se assemelhar com o quê? Eu vou ter ali a minha equação, v igual a v0 mais at. Repara que esse cara se assemelha à equação de primeiro grau. Então, o que, que acontece? Manda mensagem para ela. Mandou? Mandei o seu link e falei para você ir lá. Manda mensagem para ela. Tem celular. Vai lá, usa o celular. Então vamos lá. Como ele se assemelha a uma equação de primeiro grau, y é igual a b mais ax, né, onde a gente tem lá os termos. E o interessante é o quê? Através dessa equação, nós vamos ter que o gráfico de uma velocidade por tempo, ela é exatamente o quê? Uma reta crescente. Então é muito mais fácil eu calcular a velocidade através dessa reta do que eu simplesmente ter que fazer lá o Bhaskara. Muito, muito mais fácil. Então ela vai ter uma tendência de ser algo crescente assim. Uma dúvida até então? Conseguindo entender? Oi, gente. Tranquilo? Então, quando eu tenho uma equação, uma relação de distância por tempo, a equação que se assemelha é esse cara que parece uma equação de segundo grau. Vai dar uma parábola, que é um saco para resolver. Então a gente não resolve. A equação que a gente utiliza mais é da velocidade por tempo, que eu vou mostrar depois aqui porque que a gente vai trabalhar com ela. E o terceiro gráfico, que é o gráfico da distância, quer dizer, da aceleração por tempo. Então, para aceleração por tempo, a gente tem ali exatamente o que a gente tem? A aceleração dele ela é constante. Logo, por ser constante, quando eu analiso num gráfico, eu vou ter exatamente o quê? É o mesmo caso que a gente tinha lá no movimento uniforme, quando a velocidade era constante, ou seja, independente da posição que ele tiver, a aceleração sempre vai ser a mesma. Né? Porque aquela equação é uma equação onde a aceleração ela não muda com o tempo. Porque se ela mudar com o tempo, aí, meu irmão, descambou tudo. Ferrou, desiste, joga tudo pro alto e vai embora. Que aí o negócio fica bem mais complicado. Mas então, como eu falei, o mais utilizado é o gráfico de velocidade por tempo. Por quê? Vou botar aqui. Então, se a gente for pensar
no caso mais simples. Digamos que eu tenho aqui esse tipo de movimento, que eu tenho uma linha reta. Então, o que acontece? Para movimento uniforme, a gente sabe o quê? Que velocidade ela é distância sobre tempo. Então, esse tempo que ele está aqui, se eu jogo ele para o outro lado, eu vou ter que a distância é igual a velocidade vezes o tempo. Ou seja, quem é o tempo? O tempo é esse cara aqui. Ó. Então, olha aqui no meu gráfico. Quando eu faço distância vezes tempo, eu estou calculando o que nesse gráfico? Olha lá. Velocidade. Desculpa. Distância é igual a velocidade vezes o tempo. Quando eu calculo velocidade vezes o tempo, estou calculando uma altura por uma base. Logo, eu estou calculando exatamente quem? A área. Então, se eu calculo a área dessa figura, eu consigo saber exatamente qual é a distância desse cara. Certo? Eu vou saber exatamente a distância só calculando a área dessa figura. Então, através do gráfico de velocidade por tempo, eu consigo calcular a velocidade, o tempo e a distância, né? Que é muito bom. E eu consigo calcular também a aceleração. Ou seja, vamos pensar aqui no outro gráfico. Então, eu vou ter aqui o gráfico de velocidade por tempo, só que agora eu tenho ao crescente. Então, se eu for relembrar lá, a aceleração ela é a variação da velocidade sobre o tempo, ou, como a gente viu, a aceleração é quem? O nosso coeficiente angular. Então, se eu pego ali dois pontos e analiso qual é a variação da velocidade deles pela variação do tempo, eu consigo saber qual seria a aceleração dele. Então, através da primeira fórmula, eu consigo saber a distância. Através da segunda fórmula, eu consigo saber a aceleração. Alguma dúvida aqui? Então, o que acontece? Quando a gente analisa um gráfico, em sua maioria, né, a gente vai analisar exatamente o gráfico de velocidade por tempo. Porque através desse gráfico de velocidade por tempo, a gente vai trabalhar com uma equação de primeiro grau, que é muito mais de boa do que uma equação de segundo. A gente vai trabalhar também com, através dela, a gente consegue saber, por exemplo, qual é a distância, porque é só fazer a área, e qual seria esse coeficiente angular, ou seja, qual seria essa aceleração. Então, por exemplo, a primeira aqui eu mostrei de forma simples a área de um retângulo, base vezes altura. Né? Mas, por exemplo, se eu tivesse essa figura aqui, como que eu calcularia a área dela? Eu posso simplesmente fazer a área do trapézio, né? Base menor mais base maior, vezes a altura e divide por 2. Acho que é isso a forma. Ou eu posso simplesmente dividir esse cara aqui em um retângulo, calculo a área desse retângulo, depois somo a área do triângulo. Né? Então, a fórmula da área vai depender
da geometria com que tiver exatamente esse gráfico. Tranquilo, gente? Conseguiram entender? Beleza. Então, vamos seguir os exercícios. Eu vou fazer com vocês alguns exercícios referentes à parte gráfica. Tem pouco. Quem diria que nossa apostila está acabando? Preciso fazer outra. Então, eu vou fazer com vocês exatamente a questão 38. Aí, fica aí para casa a 39. Tem pouco. 39, 43, 44. Pronto. Ok? 3 exercícios aí de boa. Para a gente manter lá o nosso padrão. Lembrando que vocês têm atividade para entregar amanhã, tá? Tem atividade que fecha amanhã e fecha semana que vem. Então, a apostila para casa, temos o 39, 43, 44. Então, eu vou ler para vocês o 38. Na questão 38, ele fala o seguinte. A questão 38 e 39, né, refere-se ao enunciado descrito a seguir. Então, considere que uma prova de 1.000 metros no velódromo de Atenas, durante a Paralimpíada, um ciclista desenvolveu a velocidade de 2 metros por segundo, durante os 200 metros finais da corrida. Após cruzar a linha de chegada, no instante T, o ciclista freou uniformemente até alcançar a metade do valor da velocidade que possuía, ao chegar à linha de chegada, gastando cerca de 4 segundos. Então vamos lá. Considere uma prova de 1.000 metros, então ele tem lá uma distância de 1.000 metros. Aí, durante a Paralimpíada, desenvolveu uma velocidade. Então ele tem lá uma velocidade de 2 metros por segundo em uma distância de 200 metros finais. Depois, após cruzar a linha no instante T, o ciclista freou uniformemente. Então ele freou. Ele freou uniformemente até alcançar a metade do valor da velocidade que possuía ao chegar na linha de chegada. Então, gastando cerca de 4 segundos. Então ele freou uniformemente, gastando tempo de 4 segundos. Então vamos aos gráficos. Então vamos lá. Se a gente for pensar, ele fala ali, ó, durante a Paralimpíada, o ciclista desenvolveu uma velocidade de 4 metros por segundo. Deixa eu montar o gráfico aqui para vocês, que é um gráfico onde ele bota ali velocidade pelo tempo, para a gente poder fazer a alternativa. Então aqui é a velocidade pelo tempo. Então ele tem aqui, ó, aqui ele tem 2 na letra A, ele vai fazer mais isso aqui, ó, pá, e chegou aqui. Né? Aqui é meu tempo T, aqui é meu tempo T mais 4, ou seja, tempo mais 4 segundos. Na letra B, ele vai fazer o seguinte. Ele vai ter algo assim, que ele vai manter a velocidade dele e ele aumenta. Aí, no outro, ele vai fazer algo mais ou menos assim. Ele vai dar uma diminuída depois da aumentada.
e no outro ele vai fazer isso aqui. Então, vamos lá. Então, vamos reparar primeiro o que a gente tem ali no gráfico. Vou ler o enunciado de novo para vocês. Considere que em uma prova de 1.000 metros, no velódromo de Atenas, durante a Paralimpíada, o ciclista desenvolveu a velocidade de 2 metros por segundo. Então, todos aqui estão começando a velocidade com 2 metros por segundo. Então, o que a gente tem depois? Durante os 200 metros finais da pista. Após cruzar a linha de chegada no instante T, então ele chegou no instante T, então ele veio com uma velocidade constante até chegar em T, o ciclista freou uniformemente. Então o que é frear uniformemente? Significa que a velocidade ela vai ser uniforme, né? Ou seja, ela vai cair como se fosse uma linha reta. Isso aqui que é uniforme, tudo bem? Se ela fizesse uma curva, uma parábola, a velocidade não seria uniforme. Até alcançar a metade do valor da velocidade que possuía ao chegar à linha, gastando 4 segundos. Então vamos lá. Se ele freia, significa que a velocidade diminui. Concorda comigo? Então, só de olhar para esse gráfico aqui, a velocidade era 2 e ela caiu. A velocidade era 2 e ela aumentou. Não tem como, ele não vai chegar na linha de chegada e vai aumentar a velocidade, né? O que acontece? Ele fala, após cruzar a linha de chegada. Então ele cruzou a linha de chegada aqui. Depois que ele cruzou a linha de chegada, ele não vai correr mais. Ele vai diminuir a velocidade. Então, de cara, esse cara aqui não seria a nossa resposta. Por quê? Porque ele está aumentando a velocidade. Só olhar aqui no gráfico. Ele está aumentando, está indo para cima. E ele fala que o ciclista freou uniformemente até alcançar metade do valor da velocidade. Então, vamos olhar de novo. Se ele vai chegar a metade do valor da velocidade, se a velocidade era 2, metade disso é 1. Esse gráfico aqui, ele não vai frear para depois acelerar, então não é. Ele não fala que ele parou totalmente, ele falou que chegou a metade desse valor. Então, entre o primeiro e o quarto, a melhor opção é o primeiro. Por quê? Porque ele vai chegar a metade do valor, que é 1 aqui. Aqui seria se ele tivesse parado totalmente. Se ele parasse totalmente, beleza. Ele seria a letra E. Mas como não é o caso, vai ser exatamente a letra A. Tranquilo, gente? Dúvidas? Dúvidas? Tranquilo? Então, por exemplo, se ele pedisse para poder calcular, calcule o deslocamento dele do velocista. Para calcular isso aqui seria tranquilo. Você pode imaginar como se essa figura aqui fosse um retângulo, base vezes altura. Pode imaginar isso aqui como se fosse um triângulo. E pode imaginar isso aqui como se fosse outro retângulo, né? Então, quando a gente calcula ali a área, a gente vai dividir em vários pedacinhos para poder achar ali o valor exato. Certo, gente? Então, para casa, a gente tem exatamente a apostila exercício 39, 43 e 44. Certo? Bem tranquilinho de fazer. E bem tranquilinho, praticamente questão de marcar. Certo? Então a gente termina por hoje. Não esqueçam de mandar a atividade. Tem atividade vencendo para amanhã. Então, a para amanhã é a atividade 26, 28 e 30 da apostila. Só quem me mandou foi o Noah e a Daiane. Tá? Então tá faltando aí, o resto do pessoal não mandou para lá. Então mandem lá para o Google Classroom para eu ter lá o nosso parâmetro para nota. Não esqueça também que tem atividade para a semana que vem de física e essa atividade também fica para daqui a 15 dias. Show? Certo, gente? Então, até mais. Até a próxima aula.